E nós vamos refletir, irmãos, hoje na palavra de Deus sobre o que é uma seita. Já alguma vez você já ouviu falar alguém dizer que a sua igreja era uma seita? A gente escuta direto, não é isso? As pessoas aí no mundo evangélico. E nós vamos procurar entender na Bíblia se esse conceito é certo ou errado. Se a igreja adventista realmente é uma seita. Será que é? E o que é uma seita? Nós vamos começar abrindo Atos. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26, verso 5. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um discurso perante o rei Agripa, que era um rei lá do Império Romano, responsável pela área lá onde ele estava sendo ali julgado. Paulo foi preso por um general chamado Cláudio Lísias, e foi passando de imperador para imperador não, por chefes, né? Era Festo, Félix, Agripa. E diante de Agripa, então, ele fez um discurso. Aí em Atos 26, verso 5, ele diz o quê? Pois, é assim? Na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque eu vivi, o quê? Eu vivi fariseu, não é assim? Conforme a seita mais severa da nossa religião. Qual era a religião de Paulo? Era a religião judaica. Paulo, ele era judeu. Mas ele fala que dentro do judaísmo havia uma seita. Que seita era essa? Fariseus. Era a seita mais severa que havia. O fariseu, irmãos, é descrito na Bíblia como sendo um adorador tão rigoroso que ele devolvia o dízimo do cominho, do coentro que tinha em casa. E eles eram extremamente rigorosos com regras, com cerimônias. Você observa diversas vezes Jesus debatendo com eles, porque eles tinham um negócio de lavar as mãos. Aí ele chegava para Jesus, os discípulos de Jesus diziam: por que os fariseus lavam as mãos e os discípulos de vocês não? O mestre de vocês não, né? Aí Jesus ia sempre debatendo com eles. Aquelas regras, haviam regras e mais regras acerca do sábado. E eram os fariseus que tinham estipulado essas regras, porque eles seguiam um negócio chamado tradição. A tradição dos fariseus. Você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento sempre. A tradição dos fariseus. Eles tinham a tradição. Eles não podiam comer sem antes lavar as mãos. Mas não era lavar a mão quando a gente vai lavar para limpar a mão, não. Era um ritual de purificação. Porque ele ia no decorrer do trajeto que ele ia para uma casa almoçar, ele entrava em contato com muitas pessoas. E ao entrar em contato com as pessoas, ele se contaminava. Porque eles eram santos e as pessoas eram pecadores, entendeu? Aí para poder comer, ele não podia comer impuro. Aí então tinha que fazer o ritual de lavar as mãos. A palavra fariseu, ela significa exatamente isso, é aquele que é mais santo. E Paulo fazia parte dessa seita. Era uma seita, mas uma seita. Como assim uma seita? O apóstolo Paulo, ele era, você observa pelos escritos dele, que ele era profundamente estudioso, uma pessoa profundamente erudita, culta, uma pessoa que estava, e assim eram o quê? Os fariseus também. Eles entendiam profundamente da Bíblia, os fariseus, mas entendiam o quê? Apenas a letra, como Jesus falou, né? Eles só compreendiam a letra da lei, o que estava escrito. Eles não compreendiam o espírito da lei. Jesus falou assim: vocês dão o dízimo do cominho, do endro, fazem jejuns, como vocês fazem 2 vezes por semana, mas vocês negligenciam o principal, que é o quê? A fé, a misericórdia e o amor. Jesus falou isso para os fariseus, né? Porque eles eram muito criteriosos com formas, com rituais, mas eles eram totalmente desleixados com o próximo. Não tinham. Uma vez Jesus estava falando na igreja, na sinagoga, e disse que apareceu um homem com a mão, né, mirrada, disse que a mão seca. Aí Jesus foi
curar o homem. Aí percebeu que os fariseus estavam incomodados com aquilo, porque o fariseu, ele tinha criado regras dizendo que não podia curar ninguém no dia de sábado. Eram regras que eles tinham criado. Na Bíblia não falava nada sobre isso, entendeu? Havia a tradição dos fariseus que depois foi organizada no Talmud, que é os escritos judaicos, né? Extra bíblico, não estão na Bíblia. Os fariseus, eles tinham criado a Torá. A Torá é os 5 livros de Moisés, entendeu? Eles tinham catalogado na Torá 613 mandamentos. E além desses 613 mandamentos, eles criaram os filhos. Cada mandamento, por exemplo, lá, não matar, entendeu? Aí eles tinham criado filhos. Era determinadas coisas que envolviam o homicídio. E o mandamento do sábado, eles também tinham criado diversos filhos desse mandamento. Por exemplo, eles não podiam arrancar um fio do cabelo no dia de sábado. Não podia comer um ovo que a galinha tivesse posto no dia de sábado. A não ser que matassem a galinha, entendeu? Que a galinha transgrediu o sábado, aí ela morreu, aí você podia comer o ovo. Mas se a galinha não fosse morta, você não podia. O fariseu tinha criado esse dogma, entendeu? Você não podia carregar um lenço no dia de sábado, mas se você costurasse o lenço na sua roupa, aí podia. Porque era parte da roupa, não era mais um peso. Então tudo isso eram regras da seita farisaica. Era um negócio extremamente rigoroso, irmãos. Era um negócio legalista. Se você parar para observar, hoje em dia existe isso, não? Existe também. Existem religiões que proíbem você de usar shorts. O cara estava debatendo com o irmão da igreja e falando sobre o sábado, né? E dizia, não, porque o sábado é do Velho Testamento, o sábado foi abolido. Mas o cara, ele era estritamente rigoroso com esse negócio de usar calça. Tem que andar de calça de dia e de noite. Isso daí, irmãos, é um legalismo, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nem de calça fala. E ele inventou essa teoria, né? A igreja, ele segue essa teoria. É um negócio... Era um negócio legalista mesmo. Tem outra religião aí que proíbe as mulheres de aparar os pelos. A mulher fica crescendo lá, ó, cheia de cabelo. Eles proíbem. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Aí, aquilo que está na Bíblia é o quê? A lei de Deus, o sábado de Deus. As pessoas desprezam, desconsideram. Não, isso aí foi abolido. Mas essas regras aí, que eles mesmo inventaram, eles seguem com rigor, entendeu? E se você descumprir naquela igreja deles lá, eles lhe disciplinam, ele elimina. Você está sendo infiel. O fariseu era assim, entendeu? O farisaísmo. Paulo fazia parte dessa religião. Agora, havia um ponto positivo deles, que era o fato deles serem estudiosos da Bíblia. Eles estudavam tanto que fermentavam, entendeu? Mas Paulo, assim como os outros fariseus, ele foi educado aos pés de um rabi, um mestre chamado Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um rabino respeitado na religião judaica. Ele era descendente, se não me engano, de Hillel, que era um chefe que tinha 2 escolas rabínicas na época de Cristo, era de Shammai e Hillel. E Gamaliel já era filho desse Hillel. Era muito respeitado na religião judaica. No entanto, eles eram rigorosos demais. É exatamente o mesmo perigo que a gente corre aqui, né? Mas além da seita dos fariseus, havia outras seitas também lá, né? A gente precisa entender isso, né? O princípio. A seita é o quê? Uma seita, observe aí, uma seita não é bem uma religião. Ela é um movimento que surge dentro da religião, como você pode ver aí, né? Paulo, ele era judeu. Mas aí, dentro do judaísmo, ele fazia parte dos fariseus, que era um movimento que havia ali. Um movimento que havia dentro do judaísmo. E juntamente com os fariseus havia diversos grupos, diversas seitas que surgiram dentro do judaísmo. Por exemplo, os saduceus era outra seita. Os saduceus era um movimento no judaísmo formado por sacerdotes, por membros do sacerdócio, os que trabalhavam no templo, entendeu? Que trabalhava com o ritual dos sacrifícios ali, que tinham constantemente no santuário. Então havia essa seita entre os saduceus. Por exemplo, Caifás, que foi o que condenou Jesus lá, disse que rasgou as vestes. Ele era o sumo sacerdote, ou seja, ele era o chefe da seita dos saduceus.
Os saduceus, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam que alguém ressuscitasse. Dizia, morreu, acabou-se. Eles acreditavam na vida após a morte. A pessoa morreu, né, desse mundo não tem mais, já ia direto para outra vida. Eles chegaram para Jesus, né, contando a história lá de uma mulher que teve 7 maridos, morreu todos. Aí ali eles estavam querendo negar a ressurreição, que a mulher teve 7 maridos, na ressurreição ela não vai poder ficar com nenhum. E Jesus confrontou diversas vezes os saduceus. Teve uma vez que Jesus chegou para os saduceus e disse para eles assim: vocês estão errados porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. E eles eram, é interessante, mas porque eles eram homens que estudavam as escrituras direto. Só que escrituras eles estudavam? Apenas o Pentateuco. Os saduceus, eles não acreditavam nos outros livros da Bíblia, nem nos profetas, nem nos livros históricos. Só acreditavam nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco. Havia uma outra seita judaica chamada os Zelotes. Esses Zelotes, eles eram revolucionários. Eram homens que estavam empenhados em derrotar os romanos, entendeu? Eles eram uma seita militar que se empenhava num embate militar para combater e destruir, matar pessoas, entendeu? E vencer os romanos. Eram muitos os movimentos assim que havia no judaísmo na época de Cristo, né? Que eram chamados de seitas por causa disso. Havia também uma seita que eu não posso esquecer de falar sobre ela, que é a seita dos essênios. Os essênios, irmãos, eram judeus que eles não viviam entre as pessoas, eles viviam nos desertos. Eles eram estritamente vegetarianos. Não comiam carnes, os essênios. E eles se vestiam de forma rústica, ou seja, com roupas rústicas. Existe, quando você vai ver a descrição lá do Evangelho de como era o perfil de João Batista, você percebe que ele era exatamente como eram os essênios. Era uma pessoa simples que vivia nos desertos e que se vestia de forma rústica, né? A roupa de João era peles de animais, não era isso? E diz que ele se alimentava de mel e de alfarrobas. Algumas versões dizem gafanhotos, né? Mas ali no original era alfarrobas, era um tipo de vegetal que havia. Há até um certo debate teológico em torno disso daí. Os essênios, eles viviam nos desertos, eles eram judeus, entendeu? Mas eles eram uma seita que vivia assim, separado. E eles viviam nos desertos e o trabalho deles, sabe o que era? Copiar a Bíblia. O trabalho deles era esse, era viver ali. Eles eram pessoas aficionadas pelo Apocalipse, entendeu? O fim do mundo, essas coisas. Mas o trabalho deles era constante ali, ó, copiando tanto a Bíblia como os escritos antigos, entendeu? Muitos livros apócrifos foram encontrados lá nos achados arqueológicos dos essênios. O trabalho deles era esse, era copiando. Inclusive, tem um negócio lá chamado os manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran, que era exatamente o trabalho dos essênios. Foram encontrados. Os essênios foram destruídos por volta do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então eles atacaram também a seita dos essênios. Eles foram dizimados. Mas eles preservaram os escritos deles, entendeu? Eles guardavam os escritos deles em potes de barro tapados e colocavam em cavernas. Aqueles escritos que é um negócio trabalhoso à mão, entendeu? Fazendo livro por livro à mão era trabalhoso. E eles guardavam lá nas cavernas. E foram achados, se não me engano, foi 1940 alguma coisa. Acharam, um rapaz estava procurando umas cabras lá, não achou. Aí jogou uma pedra numa caverna e percebeu na hora que quebrou um vaso. Aí quando eles foram lá, era exatamente uma coleção de vasos cheias de pergaminhos. E entre esses pergaminhos estavam a Bíblia inteira. Diz que o livro de Isaías estava perfeitamente como está escrito na Bíblia, sem alteração. Ou seja, a gente tem a certeza de que a Bíblia ela foi preservada de um modo miraculoso, porque tantos anos se passaram e ela preservou o escrito original.
detalhezinho ou outro pode ter uma diferença, mas na essência foi preservada a Bíblia por um milagre de Deus, né? Os essênios eram que fizeram isso, entendeu? Escreviam. Eles faziam parte dessa seita. Então, o que é que eu quero falar com essa introdução? É exatamente isso, de que a seita, ou seja, uma seita é um movimento que se distingue do movimento dominante. Por exemplo, na Igreja Católica, a Igreja Católica é o movimento dominante, a fé católica. Mas dentro da Igreja Católica não existem movimentos menores, então eles podem ser chamados de seitas. Por exemplo, em Juazeiro do Norte tem um movimento lá de pessoas que praticam o autoflagelo. Eles vivem se chicoteando aqui, ó, nas costas e fazendo aquelas penitências. Dentro do catolicismo hoje você não vê mais isso, mas eles lá têm uma seita que faz isso. Dentro da Igreja Católica tem um movimento carismático, né? E a mesma coisa é dentro do mundo evangélico. Existem muitos movimentos que surgiram ali de dentro. Aí entre esses movimentos surgiu a Igreja Adventista, que as pessoas dizem que é seita. Por que dizem que é seita? Você vai ver, a igreja cristã veio até a época da Reforma, Lutero. Quando Lutero começou o movimento reformista na igreja, ele não queria nem dividir a igreja, né? Mas ele percebeu que a igreja, com o passar do tempo, ele percebeu que a igreja estava realmente sem nenhum tipo de compromisso com a Bíblia. Então ele decidiu estabelecer ali um padrão diferente, seguir a Bíblia. Só a Escritura. Justificação pela fé. Ali surgiu uma igreja diferente, chamada Igreja Luterana. E depois de Lutero, irmãos, começaram a surgir igrejas diferentes, entendeu? Lutero, por exemplo, ele continuava batizando crianças. Mas aí veio um movimento chamado Anabatistas, que era exatamente seguindo o padrão de João Batista. Ele viu lá na Bíblia que João Batista batizava no Rio Jordão. Então, o Rio Jordão era mergulhando as pessoas, e não eram crianças, eram adultos. A Bíblia não menciona nenhuma vez batismo de criança. Então, com esse movimento anabatista, surgiu o que nós conhecemos hoje como Igreja Batista. Aqui em Patos, né, em todo lugar você vai encontrar a Igreja Batista. E de repente surgiu outro cidadão chamado João Calvino, que ele pregou muito mesmo sobre a questão da eleição. A eleição, a predestinação. E com João Calvino surgiu a Igreja Presbiteriana. Foi João Calvino. Então, veio tudo depois de Lutero, entendeu? Esses movimentos. E vieram essas igrejas tradicionais, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, igrejas evangélicas, né, como a gente chama assim. Haviam outras igrejas que, no decorrer do tempo, elas foram diminuindo. Por exemplo, a Igreja Metodista. É difícil você encontrar, hoje em dia, por aqui, a Igreja Batista você encontra muito, Igreja Presbiteriana. Mas nessa época também surgiu a Igreja Metodista. Era também conhecida como Igreja Wesleyana. E havia uma igreja chamada Conexão Cristã, que foi uma igreja que os pioneiros da igreja fizeram parte dela. A Igreja Conexão Cristã. Aí por volta da era chamada Era Vitoriana nos Estados Unidos, que foi o período ali em que surgiu Charles Darwin com a teoria da evolução, entendeu? E surgiu ali o remanescente da Revolução Francesa, que deu origem ao iluminismo, a questão do pós-modernismo, né, o modernismo. Aí começaram a surgir outros tipos de religião nessa época, né? E nesse mesmo período aí surgiu tudo junto, né? Surgiu Charles Darwin com a teoria da evolução, aí surgiu o espiritismo com as irmãs, que era duas irmãs que viviam numa casa e ficavam escutando batidas na parede e não sabiam de quem eram aquelas batidas. Disse que as pessoas ficavam fazendo perguntas e de dentro de casa ficava respondendo com aquelas batidas. E a irmã White nasceu nesse mesmo período e viu isso aí acontecer, entendeu? Ali surgiu o espiritismo. Inclusive hoje lá tem uma placa nessa casa onde teve essas batidas com os dizeres assim: aqui é o berço, fundação do espiritismo moderno. A religião espírita nasceu ali. Sendo que o ensinamento do espiritismo é muito antigo, né? Mas a religião espírita, como a gente conhece hoje, com essa questão de Allan Kardec, não é isso? Chico Xavier aqui no Brasil, surgiu nessa época. Na mesma época surgiu o quê? As testemunhas de Jeová. Os líderes da Igreja Adventista
e os líderes da Testemunha de Jeová, eles se congregavam juntos. O líder da igreja Testemunha de Jeová tem um líder lá chamado Charles Russell. E ele foi adventista. Mas aí ele era ariano. O que é ariano? Tem um sermão na internet que eu falei sobre isso, sobre a trindade, né? Ariano é a pessoa que não aceita que Jesus é Deus. Então ele não ficou na igreja adventista por causa disso, né? Ele fundou, ele veio então fazer parte do corpo do que veio a se tornar a igreja Testemunha de Jeová. A igreja Testemunha de Jeová, a igreja adventista, a igreja espírita e outra igreja, a igreja do Mormon. Surgiu tudo na mesma época. A igreja dos Mormons foi fundada por Joseph Smith, que foi um rapaz também que disse que recebeu sonhos. Ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni. E disse que esse anjo falava para ele que tinha um livro escrito em tábuas de ouro, escondido numa caverna. Aí vai lá buscar o livro. Aí disse que ela acordou e foi buscar e estava lá o livro. Aí ele trouxe, era o livro de Mormon, que tinha sido escrito. Era um outro testamento além da Bíblia, entendeu? Tem um Novo e Velho Testamento, pronto. Lá era como se fosse o terceiro testamento. É o livro de Mormon. É um livro diferente da Bíblia. E a igreja Mormon é chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dos Santos dos Últimos Dias. Eles seguem o livro de Mormon. Eles são muito missionários. Você observa que em todas as cidades você observa aqueles dois jovens que eles andam, né, com camisa branca, gravata, né, com a mochila nas costas e o livro de Mormons na mão, fazendo visita às pessoas, evangelizando as pessoas com a doutrina dos Mormons. São duas igrejas muito missionárias, a igreja dos Mormons e a igreja Testemunha de Jeová. Eles fazem parte da estratégia mesmo, andar de casa em casa. Eles estão sempre batendo nas portas aí, levando a mensagem deles. E surgiram nessa época. E por que são considerados seitas? Exatamente por causa disso. Porque eles saíram de dentro do movimento maior que era a Reforma Protestante. Os batistas, os presbiterianos, todas essas pessoas saíram desses movimentos e surgiram de certa forma para confrontar esses movimentos. Para, de certa forma, reformar aqueles movimentos que já eram uma reforma, né? E os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles não acreditam na Trindade, não acreditam em Jesus como Deus, acreditam apenas em Deus Pai. E dizem que o Espírito Santo é uma energia, né? Os Testemunhos de Jeová também eles ensinam que Jesus Cristo não vai vir, ele já veio. No ano de 1914, Jesus já veio. E quando a Bíblia fala da volta de Jesus, está falando do aparecimento de Jesus, e não da volta dele, né? Então é a interpretação que eles dão. Então eles têm os Testemunhos de Jeová, eles têm muitas doutrinas que não se encaixam com as doutrinas tradicionais do cristianismo. E por causa disso eles decidiram imprimir uma Bíblia própria, entendeu? Eles têm uma Bíblia própria que é chamada a edição Novo Mundo, que foram traduzidas por eles mesmos, né? E algumas passagens lá que fala sobre a divindade de Jesus, eles fizeram questão de manipular, alterar para que não parecesse que aquilo ali era ali. Quando você vai ver a Bíblia no original, não está daquela forma. Mas ali, de certa forma, eles editaram para concordar com a doutrina deles, entendeu? Esse daí é o diferencial. E os Mormons da mesma maneira, eles imprimiram outra Bíblia que na realidade é a Bíblia dos Mormons, não é isso? Um outro testamento de Jesus Cristo, que fala lá do período em que Jesus, eles dizem lá, né, que foi o período em que Jesus ressuscitou e passou um período na América. Esse livro de Mormon fala sobre isso, né? E a igreja adventista também surgiu nessa época pregando o sábado. E já a igreja adventista, diferente da igreja Testemunha de Jeová, elas enfatizam a volta de Jesus, a vinda de Jesus nas nuvens dos céus e a santidade do sábado. Isso está impresso no nome da igreja, né? Igreja Adventista do sétimo dia. O Adventismo é crer na vinda de Jesus. O sétimo dia é o sábado. E por isso que eles são chamados de seita. Por quê? Porque nenhuma outra igreja guarda o sábado. Nenhuma outra igreja tradicional, nem batista, nem presbiteriana, eles não guardam o sábado. Aí é que vem a questão para você entender isso daí. Se ele chamar você de seita, se ele chamar a igreja adventista de seita, isso daí será uma ofensa para nós? Depende de como você vê, né? Existem seitas aí no mundo afora que são pessoas que fazem maldades com crianças, entendeu? Existe aquela seita lá que o cara fundou essa seita lá
na Guiana, que ele tomou veneno e mandou todo mundo tomar veneno, morreu todo mundo envenenado na mesma hora, né? E aquilo ali é uma seita que você observa que trouxe grande prejuízo, né, para as pessoas, ocasionou muitas mortes. E já a igreja adventista, qual é o diferencial dela? Não é mandar ninguém tomar veneno, entendeu? Não é mandar ninguém matar ninguém. Não é mandar ninguém odiar ninguém. É simplesmente pregar o sábado e pregar a volta de Jesus. E outra doutrina distintiva da igreja é crer na mortalidade da alma, ou seja, crer que a alma não é eterna. Então, por causa basicamente dessas 3 doutrinas, né, ou 4, incluir também aqui o santuário, porque a igreja adventista crê no santuário. Na existência do santuário, a doutrina do santuário, né? Então, por causa dessas 4 doutrinas que não se alinham basicamente com o que a religião oficial ensina, eles são chamados de seitas. Mas se você observar, essas doutrinas, elas não foram criadas pelos adventistas. Elas não foram inventadas por livros extra-bíblicos. Todas as doutrinas adventistas surgiram de dentro da própria Bíblia. Por exemplo, o sábado. Hoje a pessoa guarda o domingo e diz assim, não, eu guardo o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Você pode procurar na Bíblia inteira, não vai achar nenhum versículo que apoie esse ensinamento. Nenhum versículo. Se for baseado nisso, então quem deve ser seita é eles, porque eles não estão seguindo algo que não está na Bíblia. E se você for ver na Bíblia, existem centenas, não é dezenas, é centenas de palavras, de versículos, enfatizando a importância do sábado. Aí as pessoas dizem, não, mas esses versículos aí estão no Velho Testamento. Esses versículos aí foram abolidos. Aí está na teologia deles, entendeu? Não está no que a Bíblia apresenta. Os adventistas simplesmente decidiram levar a sério o que a Bíblia diz e estudar profundamente o que ela revela sobre isso. No que diz respeito ao sábado, no que diz respeito à mortalidade da alma, né? Porque você observa em toda a Bíblia, tem um estudo também no YouTube, se você pesquisar, tem lá 10 provas de que a alma é mortal, de que o inferno não existe. A doutrina de que a alma é imortal, ela é muito boa para o diabo causar medo nas pessoas e colocar a culpa em Deus, porque ele diz, não, a pessoa morre, vai para o inferno e fica queimando eternamente. Então, isso é uma doutrina que a Bíblia não apoia. A igreja adventista também combate essa doutrina, surgiu com a verdade, mostrando que Deus julgará as pessoas somente após a ressurreição, que é o que a Bíblia apresenta. Do ponto de vista bíblico, irmãos, é a mesma coisa que Paulo falou. Paulo, ele fez parte dos fariseus e antes de se converter, né? Depois que ele se converteu, ele passou a fazer parte da igreja cristã, que era a igreja que estava surgindo. Inclusive, nessa época que ele se converteu, a palavra cristão era tipo uma ofensa, entendeu? Era como ser chamado alguém de seita. Hoje a gente se diz assim, não, fulano é cristão, a gente tem como um elogio, como uma coisa boa, né? Mas na época mesmo, eles chamavam de cristãos zombando, porque dizia assim, ó, Jesus morreu pendurado numa cruz, um homem amaldiçoado, maldito, e vocês são seguidores dele. Era tipo assim, zombando dos cristãos, né? E a igreja cristã surgiu nesse contexto, né? De rejeição, de opressão, de preconceito, discriminação. Inclusive, Paulo, ele também foi chamado de seita depois que ele havia abandonado a seita dos fariseus. Aí em Atos mesmo, abre aí Atos, capítulo 24. A gente leu o 26, não foi? Aí Atos 24, verso 5. Uma página antes aí. Atos 24, verso 5. Diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre o povo, entre os judeus, e por todo o mundo, sendo também o principal agitador de quê? Da seita dos nazarenos. Esse homem acusou Paulo de fazer parte da seita dos nazarenos, não sei nem que seita é essa. Aí como foi que Paulo respondeu? Vira a página aí, ó. No verso 14. Paulo responde, ele diz, olha, esse caminho, porém, diz assim, porém, esse caminho, confesso que segundo esse caminho, que chamam de seita, eu sirvo a quem? A Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, acreditando em tudo que está na Bíblia.
Então a pessoa vai e chama a igreja adventista de seita. Só que o que é a igreja adventista? Quem faz parte dele pode responder da mesma maneira de Paulo. Esse caminho que vocês chamam seita é o caminho da Bíblia. Porque é o caminho que manda guardar o sábado, que manda esperar pela volta de Cristo, que crê na ressurreição. Tudo isso está na Bíblia. E por que se tornou seita? Exatamente porque o ensino popular é completamente diferente disso daqui. Assim como o ensino de Cristo era completamente diferente do ensino que havia na época dos judeus. Jesus caminhou 3 anos e meio com os judeus. Ele era judeu, mas ele não seguia o judaísmo que havia na sua época, entendeu? Porque o judaísmo que havia na sua época estava totalmente corrompido, adulterado. O judaísmo da época de Jesus estava perdido, condenado. Havia um rigor, entendeu? Por parte deles, estrito, de estudar. Os rabinos, os fariseus, eles tinham escolas onde ensinavam as crianças que com 12 anos a criança já estava um mestre da lei. Com 12 anos ela já era formada na lei, ela já tinha decorado a Torá. Com 12 anos de idade. E Jesus não estudou em nenhuma dessas escolas dos rabinos. Inclusive lá em João tem uma passagem que fala isso, né? Jesus estava ensinando no templo. Aos judeus disseram assim: por que esse homem fala e ensina dessa maneira se ele nunca estudou? Exatamente por causa disso, porque ele nunca participou das escolas dos rabinos. Por quê? Porque era um movimento falido. Aí algumas pessoas dizem assim: não, então assim a igreja adventista ela está querendo ser melhor do que as outras, está condenando as outras e dizendo que só ela está certa. Na verdade, quando você segue a Bíblia, não é você que está condenando os outros, é a própria Bíblia que está mostrando o erro. Quando Lutero saiu da igreja católica e começou a pregar sobre a justificação pela fé, automaticamente ali, quem quisesse seguir a Bíblia, percebia quem estava certo e quem estava errado. Então não existe meio termo. Não existe como dizer assim, não, nós estamos seguindo a fé adventista, você está seguindo a sua fé aí, e você está certo, nós estamos certos. Não. Deus, ele julga a sinceridade das pessoas. Mas Deus tem uma verdade, ele tem uma palavra. E quem está seguindo essa palavra é que está seguindo o caminho de Deus. Não é a igreja que vai dizer quem está certo e quem está errado. É a própria verdade, se a pessoa segue ou não. Agora, existem pessoas que são extremamente preconceituosas com a igreja adventista. Uma vez um estudioso lá, um teólogo, ele disse que a igreja adventista era uma heresia defecada do cristianismo. Defecada é fezes, mano. No YouTube lá tem um cidadão que estava queimando os livros da igreja adventista lá, incentivando os irmãos também a fazer isso. Grande parte das igrejas evangélicas proíbe os irmãos das suas igrejas de ir na igreja adventista ou de estudar com algum adventista. Muitas igrejas evangélicas proíbem de cantarem hinos da gravadora do Novo Tempo nas suas igrejas. Aí eles dizem que a igreja adventista que é exclusivista. Veja bem, se tem lógica. A igreja adventista ela prega uma mensagem distinta, que para o mundo parece ser uma seita, mas para a Bíblia está de acordo com ela. Esse caminho que eles chamam seita é o caminho pelo qual falaram a lei e os profetas. E somente quem vai se aprofundar nisso, quem for estudar isso a fundo, é que vai compreender. Que é poucas pessoas que fazem. A grande maioria das pessoas vai, aquele negócio, Maria vai com as outras, entendeu? Vai pela cabeça dos outros. Não, o pastor falou que é uma seita, então o pastor está certo. Os pastores dessas igrejas, eles ensinam os membros deles a olhar os adventistas com preconceito. Aqui tem uma igreja aqui vizinha que eu me lembro, os membros passavam aqui e eles viravam a cara para o outro lado. Eles eram ensinados a agir assim. Que eles baseiam-se lá em algumas passagens do livro de João e diz que você não deve falar com eles. Você deve nem cumprimentar. Não dá nem as horas a eles. Como se fossem pessoas impuras, pessoas, né, que não fazem parte do povo de Deus. O mundo evangélico está assim. Fazem isso com a igreja que segue a Bíblia.
Se você for estudar a Bíblia a fundo, você não vai parar em outro lugar a não ser na doutrina que a Igreja Adventista prega, que é o que diz a lei e os profetas. Aí está o perigo da pessoa seguir opiniões, entendeu? Seguir o pensamento do líder. O líder vai cair na condenação e a pessoa que ouviu o líder vai ser condenada juntamente com ele. Eu gosto muito de estudar. E eu não tenho esse preconceito. Eu recebo todo mundo lá em casa, Testemunho de Jeová. Agora só que eles demoram pouco, porque quando eu começo a abrir a Bíblia eles não aguentam. Corre. O Testemunho de Jeová chegou lá em casa, aí começou a dizer que o domingo era dia santo porque Paulo fez uma reunião com os apóstolos no domingo. Aí eu disse, sim, agora me mostra aí onde é que está dizendo que depois dessa reunião, então o domingo passou a ser o dia. Aí eu comecei a abrir passagem falando sobre o sábado. Aí ele disse, não, tá bom, irmão, tchau, vou lá. Tchau, tchau, tchau. As pessoas, elas querem simplesmente seguir aquilo que elas ouviram, entendeu? Não querem ser confrontadas com o que a Bíblia apresenta. Testemunho de Jeová não, era o Mormon. Me enganei, né? Era o Mormon que tinha ido lá. Ele me entregou até o livro de Joseph Smith, né? O livro dos Mormons. O Testemunho de Jeová também, ele não aceita o sábado, entendeu? Ele diz que todo dia é igual. Não é para guardar dia nenhum. É para trabalhar. Todos os dias. Quer dizer, isso daí é contra a Bíblia, irmãos. A Bíblia mostra claramente que o dia de guarda é o sábado. Não era no Velho Testamento. É na Bíblia inteira, irmãos. Na Bíblia inteira. A palavra de Deus diz lá em Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Israel. Por isso, vós não sois consumidos. Deus não muda. A lei de Deus, incluindo o sábado, é uma lei anterior à própria existência do planeta Terra. A lei de Deus especifica claramente o caráter de Deus, a santidade de Deus. Se Deus pudesse alterar a sua lei, então ele poderia alterar o seu caráter. Se Deus pudesse alterar, apagar o mandamento da lei dele, então não precisaria nem Jesus ter vindo morrer na cruz. Só era ele alterar o que tivesse de alterar, economizava a morte de Jesus. Jesus veio morrer exatamente porque Deus não muda. Não, mas Paulo falou que Jesus crucificou na cruz os mandamentos de Deus. Esse é um ensinamento diabólico. Paulo não falou sobre isso. O que Paulo sempre combateu, em seus escritos, irmão, nas suas cartas, foi o legalismo judaico, entendeu? Que não tem nada a ver com a Igreja Adventista. Nada a ver. O legalismo judaico era uma coisa da época dele. Você precisa entender o contexto. Aí as pessoas tiram do contexto e usam para atacar a Igreja Adventista. Aqui, irmãos, nessa mensagem eu procurei transmitir para vocês o que é seita, entendeu? Como nós estamos vendo aqui, seita é um movimento, saiu de outro movimento, com regras rígidas próprias, não é isso? E uma seita muitas vezes pode ser vista no sentido pejorativo, como sendo algo que segue tradições erradas, como eram as tradições dos fariseus. E ao mesmo tempo, seita pode parecer algo positivo, como no caso que Paulo foi chamado de seita, mas Paulo estava simplesmente seguindo a Bíblia. Eu tenho plena consciência de que ao ser adventista, eu estou seguindo a Bíblia. E ao ser chamado de seita por isso, eu estou recebendo um elogio. Eu estou seguindo a Bíblia. Também sei que o próprio adventismo em si não é perfeito. Que o remanescente que há nele é que há de vingar no tempo do fim, sabia? E um remanescente que há de surgir do mundo religioso, há de formar o povo que receberá Cristo vindo nas nuvens dos céus. A igreja visível e a igreja invisível, né? Deus tem seus filhos espalhados em todas as igrejas. Pessoas sinceras, essas pessoas estão com Deus. Pessoas que quando ouvirem a voz da verdade, elas atenderão. Não se deixarão levar por opiniões. Não se deixarão desencaminhar, porque a própria palavra de Deus diz, né? Que os escolhidos não se desviarão, porque se fosse possível, desviaria os próprios de lá, né? Os falsos cristos, os falsos profetas desviariam os próprios de Deus, mas não é possível. Quem é sincero em servir a Deus, Deus chamará para o seu povo no momento certo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, onde nós aprendemos mais sobre as seitas. Muitas vezes nós somos chamados de seitas, e se nós estamos seguindo a verdade, seguindo a Tua palavra, isso é um elogio. E nós venhamos compreender, ó Deus, como lidar com o mundo no qual vivemos, que nós venhamos estar do Teu lado, venhamos buscar o caminho da obediência aos Teus mandamentos, venhamos buscar a graça de Cristo em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.